verdade, assim, todos os dias eu acordo com algum tipo de música na cabeça. Porque com esse envolvimento que a gente tem no louvor e tudo mais, ainda aumenta essa questão da gente ouvir, né? Mas não só por isso. Eu quero contar um segredinho para você, que é o seguinte: eu sou um cara meio insensível, e meu coração ele é bastante duro, e eu preciso muito do louvor na minha vida. Eu preciso muito de música na minha vida para amaciar o coração. Então Deus usa muito a questão da música para quebrar, para falar comigo, né? E já há muitos anos que eu já não ouço mais música secular, porque não me interessa. Assim, a filosofia, eu sei que tem músicas poéticas, né? Músicas que têm poesia bonita, mesmo musicalmente, são bem construídas e tudo mais, mas há muitos anos que não me apetece mais, não me interessa. Mas a música cristã, ela sempre teve um apelo muito forte na minha vida. E então por isso eu ouço muito, consequentemente o meu coração está sempre cheio de um louvor, está sempre transbordando de alguma coisa. E graças a Deus lá em casa todos nós somos assim, né? A Maria Clara também, né? Vira e mexe ela está cantarolando e graças a Deus músicas cristãs também. Ela tem um gosto musical já definido, né? Ela descobriu a banda I Am Day, que eu não conhecia antes, né? E ela, de repente, ouvindo, ela falou assim: papai, essa aqui. E gostei, né, do negócio. A gente até gravou um videozinho, colocamos no YouTube de homenagem para a mãe dela. Então a música está sempre presente e tal. E aí, essa semana eu acordei com uma música no meu coração. E é assim que eu abri os olhos, aquela música veio no meu coração. E quando ela veio no meu coração, o Espírito Santo falou comigo: eu quero que você fale sobre isso essa semana. Para falar para você a verdade, isso nunca tinha acontecido comigo. Sempre Deus me dá o que falar e a mensagem de outras formas. Mas dessa semana foi muito peculiar, foi muito pessoal, assim, foi muito interessante, né, para mim ter recebido dessa forma. E eu gostaria então de falar sobre isso. Aprendendo a descansar com Jesus. Aprendendo a descansar com Jesus. Quando você olha para o título, soa um pouquinho estranho, porque quando a gente olha para Jesus, o que mais fica evidenciado na vida dele é o trabalho, é a ação, é o ir para cá, ir para ali, e curar aqui, curar ali, e, né, intensamente, é lógico. Ele tinha 3 anos e meio para mudar o mundo. Não é? Imagina a responsabilidade e as tarefas que estavam sobre os ombros de Jesus, não é? Mas Jesus, mais do que ninguém, sabe o significado do descanso. Quando eu falo do descanso, é muito mais do que simplesmente o descanso físico. E pensando sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já vivenciaram essa coisa de ficar 24 horas sem dormir? Não é? Eu sei que para mãe e pai isso é mais fácil, né? Houve algum tempo na sua vida em que isso é certo, aconteceu. Mas sabe essa coisa de ficar 24 horas. É lógico que às vezes essas 24 horas, né, elas têm a ver com festa, não só com trabalho, né, tem a ver com balada, né, com alguma coisa assim que de certa forma te desperta, te bota para cima. Mas e quando essas 24 horas elas foram passadas em um outro contexto, às vezes trabalhando, né, ou se desgastando fisicamente, talvez olhando uma pessoa enferma, alguém doente. Ou, quem sabe, aquelas pessoas que já experimentaram essa coisa de uma atividade física
extensiva, né? Eu, quando era adolescente, por exemplo, jogava futebol o dia inteiro, né? Não era bom, não, como nosso irmão Leandro, né? Mas não largava a bola, né? Pelo menos por um período, né, da minha vida. E era assim, intensamente aquela coisa. Mas quando terminava o dia, eu sentia dores nas pernas, né? Eu me lembro que a minha mãe, ela tinha uma pomadinha chamada Benguê, né? Valéria conhece aí. Eita, esse pessoal da minha idade, da minha geração, chamava Benguê. Eu lembro como se fosse hoje, né? Ela tinha que esfregar aquela pomada nas minhas pernas para poder, de certa forma, dar uma acalmada, e ali eu consegui dormir e descansar. Mas quando a gente faz uma atividade física muito intensa, quando a gente passa uma noite sem dormir, eu me lembro de um amigo meu, né, que trabalhava nessa área de saúde no Brasil. Muitas vezes ele trabalhava assim, 48 horas, às vezes direto, 36, 48, direto, né? Também quando terminava o último plantão, você não reconhecia a pessoa, né? Ou acho que nem ela se reconhecia, né? Tipo assim, tinha quase que carregado para casa, né? Cansaço. Mas o cansaço físico, ele é facilmente resolvido, não é? Chega em casa, toma um bom banho, come uma comidinha gostosa, né? Deita naquela caminha boa, escurece o quarto. Com certeza, depois de umas 8 horas, 9 horas, talvez, alguns vão um pouquinho mais, umas 12, né? Mas aí, com certeza, quando você acorda, você está tinindo, você está novo em folha, você está pronto para começar tudo de novo. Cansaço físico se resolve facilmente. Você pode dizer assim, cansaço mental é que é o problema. Concordo com você que o cansaço mental também é mais difícil do que o físico, porque realmente a sua mente cansada, muitas vezes você não está nem com o corpo cansado, mas cansou a sua mente, né? Os estudiosos, né, pessoal que vai mais fundo nessa questão dos estudos, sabe muito bem o que é isso, você varar à noite às vezes, estudando, preparando o trabalho, aquela coisa, quando chega no final sua cabeça está assim, a mil, está explodindo. Ou aquelas pessoas em trabalhos de muito estresse, né? Quando chega no final do dia, a cabeça já foi, já acabou. Mas também o cansaço mental se resolve de forma mais fácil, porque você descansa, ou você muda o foco que você estava antes. Se você estava num momento de muita responsabilidade, focando numa coisa, aí você chega em casa, toma aquele banhozinho, né? Sempre bom tomar banho, é claro, né? Toma um banhozinho, dá uma relaxada aí, né? Faz uma pipoquinha, bota um filminho que você gosta, né? Acredito ou não, tem gente que relaxa com filme de ação também, Duro de Matar, essas coisas, né? Tem gente que relaxa com isso, né? Eu não sei se eu consigo, mas tem gente que relaxa, né? Mas de repente você vai querer uma coisa mais light, né? E aí você dá aquela relaxada, escurece o ambiente, né? Ou tem uma boa refeição, vai para um restaurante, vai ver amigos, né? Vai fazer algo diferente, e aquilo realmente traz um renovo ali para sua mente, que estava cansada, você mudou o foco, você esqueceu aquilo que estava te estressando, e aquilo então se resolveu. Mas existe um outro cansaço, que esse sim é difícil resolver, e esse nós precisamos muito da ajuda de Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus a descansar. E essa é a razão do título da mensagem, Aprendendo a Descansar com Jesus. É o cansaço da alma. É o cansaço da alma. O cansaço da alma, ele é um conjunto, porque ele cansa você como pessoa, como ser. Ele cansa você nas suas emoções, na sua maneira de pensar, na sua vivência diária. Ele cansa você nas suas esperanças, nos seus relacionamentos. A alma cansada, ela perde a capacidade de produção. Não adianta, você dorme, mas parece que não descansa.
Você tenta mudar o foco, você vai ver amigos, e a alma continua cansada. E isso é muito sério, queridos, porque muitas pessoas elas acabam caindo num engano, em um loop de destruição, porque elas realmente acreditam que fazendo estas coisas vai trazer paz para a sua alma. Só que o que acontece? Ela vai e aí ela experimenta talvez o álcool, drogas e assim por diante, essa questão do entretenimento, do prazer, né? Mas quando sai desse ambiente e volta para casa, a alma continua cansada. Mas enquanto ela estava fazendo aquilo, parecia que ela tinha esquecido. Aí o que acontece? Ela faz aquilo de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E é por isso que muitas pessoas acabam se viciando no prazer, se viciando no entretenimento, porque elas estão procurando justamente preencher ou descansar a alma cansada. Só que por mais que você tente, eu afirmo a você, estas coisas não trazem descanso para a alma do ser humano. E nunca trarão. Então fica a pergunta, como é que nós podemos resolver isso? Como é que nós podemos fazer com que isso seja mudado? Como é que nós podemos trazer descanso para as nossas almas? Em Mateus, no capítulo 11, versos de 28 a 30, Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele está ensinando aqui algumas verdades que eu quero caminhar nelas com você. Primeiro, ele diz de forma muito clara: vinde a mim. É preciso ir a Jesus. O que significa ir a Jesus? Para algumas pessoas parece que o ir a Jesus é como se fosse a um local, ir à igreja. E para algumas pessoas ir à igreja é ir a Jesus, mas uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Ir a Jesus fala de uma relação pessoal, porque antes de tudo Jesus é uma pessoa. Ele tem um nome, ele tem uma alma, ele tem um coração, ele atende. Ele é essa pessoa que olha para nós e nos chama: vem a mim, vem, você mesmo, venha a mim. Eu quero me relacionar com você, eu quero ter uma relação com você. Vinde a mim. E é interessante esse chamado de Jesus, porque antes de tudo indica um primeiro movimento. Porque uma das características de alguém que está com a mente cansada é a falta de ânimo, a falta de aptidão, aquele cansaço, aquela coisa que achata. Mas quando você ouve então o chamado de Jesus, vinde a mim, e você dá um passo em direção a Jesus, você já começa a sair deste lugar. Você começa a sair do lugar de cansaço, do lugar de apatia, de fadiga. Você sai desse lugar em que a destruição está te rondando. Ir a Jesus já de cara, né? Levanta você, já desperta você para sair deste lugar e desse ambiente onde a destruição tem te rondado. Como eu disse, nós temos sido enganados pelo entretenimento, temos sido enganados, né, por essas coisas que tentam nos convencer que podemos receber descanso para a nossa alma nelas. E cada vez mais, queridos, o diabo tem lançado armadilhas para as nossas vidas.
E às vezes as pessoas elas não percebem. E às vezes até mesmo em nome de Deus, elas se envolvem com coisas que roubam e sugam a sua energia e o seu tempo. E quando assustam, já foi. Não é? Outro dia eu ouvi um pastor falando uma coisa interessante, ele disse assim, gente, eu louvo a Deus pelo Facebook. Aí todo mundo fala, mas por quê, né? Porque ele vai ser a prova de condenação para muitas pessoas que diziam que não tinham tempo para Deus. Porque tem gente que passa horas só no dedinho. E agora tem o Instagram também, né? Quando você se cansa do Facebook, você vai para o Instagram, né? E no Instagram tem aquele negócio de dar dois toquinhos. Eu tenho Instagram também, né? Então, um coraçãozinho vermelho, você curtiu, aí, né? Aí tem gente que te segue, você segue as pessoas e você cria um conjunto de interesse, né? Uma coisa assim interessante. E tem gente que é realmente interessado porque se conseguir não sei quantos seguidores, você pode até começar a fazer dinheiro com aquilo, né? E a coisa vai. E muita gente fala assim, não, é um instrumento de evangelização. É verdade. Todo meio de comunicação é um meio de evangelização, de falar de Jesus, de promover coisas boas, é verdade. Porém, desde que seja feito com moderação, que seja feita quando você está no controle da situação, e não quando aquilo controla você. Porque olha gente, cada vez mais a gente vê a realidade das pessoas, quando às vezes você está numa sala, por exemplo, né, onde as pessoas deveriam estar conversando, está todo mundo volto a dizer, isso é uma armadilha. Toda forma de entretenimento, em si mesma, na maioria das vezes, ela não é pecado e nem ruim. Porque ela de fato promove algo bom, que é relaxamento, diversão. Como é bom divertir, não é? Uma das questões, por exemplo, que faz as crianças serem tão sorridentes, tão alegres, é essa capacidade de se divertir com coisas inusitadas. Né? Outro dia mesmo, o Facebook trouxe à memória, né? De 2 anos atrás, quando eu e a Maria Clara estavam brincando no nosso quintal. Amarrei uma corda num papelão, botei ela em cima e comecei a puxar ela no meio da grama. A gente se divertiu até. Eu também, né? Coisas simples, né? A diversão é coisa boa. Ela renova o nosso coração. Porém, quando ela começa a se tornar um remédio, ou a tentativa de que ela se torne um remédio para nós, para substituir a verdadeira necessidade que nós temos de descanso, de paz que vem do nosso relacionamento com Jesus, a gente substitui para o relacionamento com outras coisas, inclusive a questão do entretenimento. Aí nós entramos em um loop de destruição, em algo que é muito perigoso, porque quando nós assustamos essas coisas, elas vão nos sugando, queridos, aos poucos, porque todos nós somos conscientes disso, ninguém aqui é burro. Todos nós sabemos do perigo que é você ficar imerso em um mundo paralelo, não é? Esse mundo que te afasta das pessoas. Todos nós sabemos do perigo que é você se dar demasiadamente, não é, a uma fonte de entretenimento. Sabemos que isso é viciante. Todo mundo sabe, você sabe disso, não é? Só que é sutil, é aos poucos. E o grande, maior problema é quando nós realmente permitimos que isso roube de nós a verdadeira fonte da nossa paz e da nossa alegria e do nosso renovo, que é o nosso relacionamento pessoal com Jesus. Jesus. É preciso ir para Jesus. Quando Jesus contou a história do filho pródigo, por exemplo, fica tão claro o que ele coloca ali. Ele diz assim, que aquele menino, aquele rapaz que tinha gastado toda a sua herança, gastando, né, na gandaia e tal, aquela coisa toda, perdeu todo o seu dinheiro, o único emprego que ele achou foi para cuidar de porcos, e mesmo assim ele não podia nem comer a comida que era dada para os porcos.
tão degradante que se tornou a vida dele. E é isso que acontece quando a pessoa ela entra nesse ritmo, né? Mas quando ele caiu em si, quando ele percebeu a besteira que ele tinha feito, a Escritura diz isso: e caindo em si, disse para si mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno demais de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus escravos. E a Escritura diz que assim ele fez, ele levantou e foi. Quando chegou ao seu pai, disse: pai. Então, nós percebemos que aquele jovem, ele caiu em si e ele tomou uma atitude, ele se levantou e ele foi. E ele não foi para conversar com os escravos do seu pai, ele não foi para conversar com os amigos do pai, ele foi diretamente para o seu pai. Então, quando nós saímos desse lugar de destruição, nós temos um lugar para ir. Nós precisamos ir para Jesus. Ele diz: vinde a mim, vinde a mim. E o mais interessante sobre ir para Jesus, queridos, é que você não necessariamente precisa de um lugar como esse para ir para Jesus. Você não precisa estar em um lugar que é consagrado para isso. Você pode estar em qualquer lugar e o seu coração estar indo para Jesus. E o seu coração estar sendo direcionado para Jesus. E Jesus vai encontrar o seu coração e Ele vai poder falar com você. E Ele vai poder colocar em você aquilo que Ele deseja colocar. Vinde a mim, vinde a mim. Vá a Jesus, vá a Jesus. Mas é claro que o fato de você estar em qualquer lugar e poder ir para Jesus, não tira a necessidade que nós temos de separar um tempo, de separar um lugar, para especificamente buscarmos a Jesus, falarmos com Jesus. Às vezes algumas pessoas elas pensam assim, mas eu não sei orar. É como se oração fosse coisa de pastor só, né? Não, pastor, você ora aí, né? Isso é tão sério que antigamente inventaram uma brincadeira com essa história, dizendo que já vem o irmão 6 horas. Mas por quê? Porque toda vez que ele chegava perto dos outros, ele falava: 6 horas por mim, 6 horas por mim. Né? Porque ele mesmo não orava, ele estava sempre pedindo que os outros orassem por ele. Né? Ficou apelidado de irmão 6 horas. E tem pessoas que de fato são assim, elas querem que os outros orem. Né? Elas pedem, elas fazem questão de receber a oração dos outros. Mas elas mesmas não se posicionam para orarem, para elas mesmas buscarem a Deus. E um dos enganos que acontece é porque às vezes a pessoa pensa assim: mas eu não sei orar. Você não poderia estar mais longe da verdade. Qualquer pessoa pode orar, porque orar é simplesmente falar. Falar com Deus, é ter um diálogo com Deus. Muita gente pensa que para orar você precisa, né, espremer os seus olhos, você precisa dar uma aveludada na sua voz, dizer: Pai, altíssimo, grandioso, tremendo, maravilhoso, o Senhor que está nos altos céus. E Deus olha e pergunta assim: por que você está impostando sua voz, meu filho? Eu te conheço, rapaz. Vai, pode falar com a sua taquara rachada mesmo, pode falar do jeito que você sabe. É conversar, é abrir a sua boca e falar do que está no coração. E é por isso que é tão importante ir a Jesus, querido. Porque Jesus conhece o que está no nosso coração. E Ele espera que do nosso coração a gente fale para Ele, dizendo: Jesus, eu estou no buraco. Eu estou cansado, estou estressado, estou destruído, estou amargurado. Já não aguento mais, está pesado demais, está difícil demais. Me ajuda, me socorre. Eu tenho dito para vocês que essa é a oração mais poderosa que existe. Senhor, me socorre. Porque se você de fato fizer essa oração dependendo do socorro dele e crendo que ele te socorre, ele vai te socorrer.
Fale com Deus, vá a Jesus. Não perca tempo, não se distraia, vá a Jesus. Fale com Jesus. Tem tanta gente perdendo tempo falando dos seus problemas no Facebook. Manda recado para o outro e explode, e chora, e faz cena. E... Fala para Jesus. Além de ser o maior poder do universo, você não vai pagar mico. Olha que coisa boa, gente. Porque tem coisa que você vê, meus irmãos, nessas redes sociais, você fala assim, meu Deus do céu. Perdeu o senso do ridículo. Perdeu. Mas sabe por quê também? Porque a pessoa tem um monte de amigo de Facebook, mas não tem relação profunda com ninguém, muito menos com Deus. Aí precisa ventilar, precisa desabafar, faz o quê? Vai lá e pá, joga aquele negócio no ventilador. Para todo mundo. Então, vá para Jesus, fala com Ele. Ele te ouve. Mas Jesus, ele não diz simplesmente vinde a mim. Ele diz vinde a mim. E qual que é o resultado disso? E eu te darei descanso. É Jesus quem pode nos dar o descanso. Algumas pessoas, principalmente no meio religioso, elas pensam o seguinte: se você, irmão, fizer o seu devocional, se você ler a Bíblia, se você orar, você vai ser um crente vitorioso. Eu posso afirmar com você com toda a razão que isso é uma meia verdade. Eu conheço muita gente que faz o devocional na risca, todo dia, abre a Bíblia, tem a sua leitura, faz sua oração, vai para o trabalho, mas vive uma vida miserável como pessoa. Inferniza a vida dos outros e vive também um inferno. Vive uma vida atribulada. Porque o que traz paz ao coração não é a rotina religiosa. O que traz descanso ao coração não é o meio, não é aquilo que nós usamos como um meio. É a mesma coisa de você usar o telefone pensando que você está falando com a pessoa, que o telefone é a pessoa. Sei então, fulano, tudo bem, mas o telefone não está nem ligado. O telefone, ele é um meio de comunicação. Mas ele não é a pessoa. Da mesma forma, o devocional, que é o tempo a sós com Deus, assim como a leitura da Bíblia e a oração, são meios pelos quais nós nos comunicamos com Deus e Ele se comunica conosco. Mas em si mesmos, como um ato rotineiro e religioso, eles não trazem descanso para ninguém, porque eles simplesmente levam você a apaziguar um pouquinho da sua consciência, talvez religiosa, que te gera uma obrigação de fazer aquilo, porque você sabe que precisa fazer. E aí você pensa assim, não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, Deus não se agrada. Então você errou o ponto, você errou terrivelmente a necessidade que nós temos de nosso tempo a sós, da oração e da leitura da Bíblia. Porque estas coisas existem como um meio para a grande realidade gloriosa e poderosa de que é estar em contato com Deus. E olha, é Deus quem pode trazer paz e descanso ao seu coração. Jesus disse, e eu te darei descanso. Sabe o que significa isso? Que é um descanso sobrenatural. É um descanso que vai além da nossa compreensão racional. Quando nós vamos a Jesus e nós entregamos o nosso coração de verdade, com aquela fé intensa e profunda diante de Deus,
pode ter certeza que a ação de Deus para nós, de Jesus para nós, é de trazer descanso para a nossa alma. Quando Deus fala conosco, quando Ele age a nosso favor, quando Ele toca o nosso coração, quando nós ouvimos a sua voz, Ele traz descanso para a nossa vida, e esse descanso é maior do que as outras coisas, é maior do que qualquer outra coisa, é maior do que o problema que você está enfrentando. Porque entra dentro de você um poder, uma força sobrenatural, que muitas vezes vai além da nossa explicação. É aquilo que Paulo fala em Filipenses, quando ele diz: façam conhecidas diante de Deus todas as suas necessidades, através da oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Só que um pouquinho antes, no contexto desse texto, ele diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, porém, aí ele fala esse texto que eu acabei de mencionar. O que ele está dizendo então? Que essa paz que excede o entendimento, ela é oposta à ansiosidade, à ansiedade, à preocupação. Ela é o remédio de Deus para a nossa alma. Mas que ela só é alcançada quando nós recebemos de Deus esse toque. Por isso que ele diz que nós precisamos apresentar a Deus. Faça a sua parte, vá a Deus. Vá a Deus, vá a Jesus. Coloca sobre Ele, lança sobre Ele e deixa Ele falar com você. Porque quando Ele fala com você, tudo se transforma, tudo faz sentido, tudo muda. É tão maravilhoso quando você faz isso. É Ele quem te dá descanso. Lá no Salmo 62, versos de 1 a 2, diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. São palavras de alguém que conheceu essa verdade, e que em meio ao risco da sua própria vida, e com tudo à sua volta caindo, ele continuava seguro, descansado, porque ele sabia em quem ele estava confiando. É em Jesus que nós encontramos o descanso que nós precisamos para a nossa alma. É Ele que faz o nosso coração voltar a viver. É Ele que tira de nós aquela pressão da ansiedade. É tão maravilhoso, queridos, quando nós podemos ter paz em Deus. Quando nós podemos respirar aliviados. Não porque o problema desapareceu, mas porque nós fomos tocados. Porque Ele nos tocou. Porque Ele falou conosco, porque Ele nos renovou a esperança, porque Ele nos renovou a certeza, porque Ele nos renovou o amor que Ele tem por nós e o cuidado dEle por nós. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda para uma outra parte desse texto, porque é lógico, eu tenho certeza que se eu encerrasse agora, nós já teríamos recebido o suficiente para entender que a paz e o descanso que nós precisamos é quando nós vamos para Deus. E se você entender isso e praticar isso, já é poderoso demais, já é maravilhoso demais. Mas eu quero chamar você um pouquinho além, quando ele diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então ele está dizendo que existe algo. E eu quero dizer o seguinte: mas qual a diferença entre tomar o jugo e aprender e ir a Jesus e receber descanso? Ele já não falou no início do verso que se eu for para Ele vai me dar descanso? Então por que eu preciso do jugo e do aprendizado? Eu me fiz essa mesma pergunta e falei: Senhor, qual é o mistério que está nesse texto aqui, né? E aí é o seguinte: primeiro,
Nós precisamos entender que quando nós vamos a Jesus e nos abrimos a Jesus, a primeira coisa que acontece é, de fato, Ele nos dá descanso. Mas aquele descanso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo ali, naquele momento. Aquele momento, nós recebemos descanso com relação àquele problema, àquela situação, talvez específica que nós estamos vivendo. Mas quando nós tomamos o jugo e aprendemos de Jesus, algo acontece diferente. Nós nos tornamos preparados para descansar em toda e qualquer circunstância. Jesus fala sobre isso, aliás, os evangelhos nos revelam a postura de Jesus, por exemplo, lá no barco, quando estava aquela tempestade maluca no mar, todo mundo lá e o barco quase afundando. Os discípulos apavorados chegaram para Jesus, sacudiram Jesus, Jesus estava dormindo lá no fundinho do barco. Imagina um barco naquela época que era pequeno, no meio de uma tempestade, o tanto que estava sacudindo, Jesus estava dormindo. Há algumas pessoas que dizem que Jesus estava dormindo porque era uma opressão maligna. Havia uma potestade, um principado que estava tentando matar Jesus e criou aquela tempestade para poder afundar ele no barco. Ai, gente, esse povo cria tanta baboseira. O que eu creio, queridos, é exatamente o seguinte: Jesus estava em paz. E quando você tem a paz que Cristo dá, quando você descansa em qualquer situação, em qualquer momento, diante de qualquer luta, há um descanso lá no íntimo do seu coração, que toca você e faz com que você viva aquele momento de uma forma diferente. Tomar o jugo. Em busca de uma aplicação boa, eu usei o meu dote de MacGyver e eu fiz uma adaptação técnica a um cabo de vassoura, e o Dudu vai me ajudar a mostrar para você o que é jugo, porque falar é uma coisa, fazer outra. Volto a dizer, isso aqui é uma adaptação técnica. Eita! E aí, Dudu? Tudo bem aí? Ok, olha, gente, isso aqui é um jugo. Pera aí, rapaz. Desigual, jugo desigual não, é? Olha só, pera aí. Eu sou você, ok? Eu sou você. O Dudu é Jesus. Tá bom? Eu sou esperto, hein, gente? Coloquei o mais forte para ser Jesus, é lógico. Nós estamos vivendo a nossa vida cotidiana, ok? Vivendo a nossa vida diária, né? E estamos caminhando, né? E Jesus está comigo, eu estou com Jesus, mas, né? O jugo é de quem mesmo? De quem que eu jugo? É de Jesus, peraí, mas eu estava indo para o lado de lá. Não, mas Jesus está me mostrando porque é para o lado de cá. Então, tá bom, Jesus, então tá, para o lado de cá, ok. Aí chega um momento em que eu estou na minha família e de repente surgiu uma discussão entre você e o seu cônjuge. Ok? Aquele quebra-pau e a pessoa já está até babando, né? Descendo o bambu e falando coisas e você está vermelho, né? E eu começo a ficar agitado, né? E eu quero partir para a ignorância, mas Jesus vai comigo nessa? Não. Para onde que ele está me guiando? Opa, peraí, dá um passo atrás. E o que eu vou fazer agora? Sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes, quando isso acontece, sabe o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Tá vendo? O negócio é o seguinte, ó. Eu não quero não, Jesus. Esse negócio de ser crente, esse negócio de falar bonzinho, bonitinho e tudo mais. Quer saber uma coisa?
Pode tirar aí, Jesus. Foi mal. O jugo é estar atrelado fisicamente. E sabe qual que era a técnica naquela época? Jesus fala isso, por isso que ele diz: tome o jugo e aprenda. Por quê? Porque o boi mais novo era colocado com o boi mais experiente. E o boi experiente e mais forte, consequentemente, ele guiava o outro boi, ele ensinava o outro boi a puxar o que tivesse que puxar, porque com o jugo, então se colocava um arado, se colocava uma roda de moinho e outras coisas mais, porque a força dos dois era muito maior. Agora, se um não atendesse o jugo do outro, ou se fossem os dois equiparados, eles iriam brigar pelo comando, pelo controle, e consequentemente um iria quebrar do outro a influência. A questão é a seguinte: primeiro, Jesus disse: tome sobre você o meu jugo. Isso significa que o jugo de Jesus não é uma obrigação sobre você. Não é ele que vem e clau. Agora, meu filho, você está perdido. Coloquei o meu jugo sobre você. Você é obrigado agora a andar comigo. Vem. E você, não, Jesus, não quero não. Vem, rapaz. Não, mas eu não quero tratar minha esposa bem. Não, você vai ter que tratar, eu estou mandando. É voluntário, é a vontade do meu coração, sou eu aceitando, eu colocando esse jugo sobre mim, sou eu trazendo isso sobre o meu pescoço, trazendo sobre os meus ombros, sou eu me colocando ao lado de Jesus, como Ele mais experiente, mais forte, podendo me influenciar, me conduzir, me levar pelas coisas da vida que eu não sei, que eu não conheço, pelas coisas da vida que, consequentemente, se deixar por minha conta, e não é isso que acontece com a maioria das pessoas. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim. E ele coloca duas características muito interessantes. Ele diz: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mansidão e humildade são características e atitudes que nós precisamos desenvolver se desejamos ser pessoas que sabem descansar em toda e qualquer situação. O mais interessante é que Jesus diz o seguinte, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso significa também que não há peso. Quando você coloca o jugo sobre você, você percebe que esse jugo ele é suave. Por quê? Porque ele é um convite, é sempre um convite. É sempre uma condução. Isso é tão importante para nós, queridos, entendermos isso. Que a voz de Deus sobre a nossa vida, ela vem muitas vezes de forma suave. Ela vem de forma suave, Ela é uma condução. E muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo, porque dentro de nós, a nossa voz está tão grave. Às vezes a nossa ira, às vezes a nossa preocupação, nosso medo, às vezes a nossa insegurança, a nossa ansiedade está falando tão alto no nosso ouvido que nós não conseguimos ouvir o que Deus está falando. E é por isso, queridos, que ir para Jesus é extremamente importante, antes mesmo de colocar o jugo sobre você. Porque ao ir para Jesus, você se coloca num lugar de silêncio, num lugar onde você precisa calar as outras vozes.
Você tem que calar as outras vozes dentro de você. Do contrário, você não vai ouvir a Jesus, porque Ele não vai disputar com as outras vozes. Ele não vai ficar gritando para sobressair a voz dele sobre as outras vozes. É você que precisa buscar ouvir a voz dele. É como se você estivesse numa sala, né, que é uma festa, e todo mundo conversando entre si, e aí tem uma pessoa lá do outro lado querendo falar com você, e você não ouve nada por causa do barulho. O que você tem que fazer? Você tem que ir na direção da pessoa, você tem que chegar perto, você tem que chegar bem perto, colocar o ouvido mesmo na boca da pessoa, fazer: o que você está falando mesmo? Pois é exatamente isso. Nós precisamos largar o que tem que ser largado. Nós precisamos focar de forma muito, muito intensa e clara. Eu preciso ir para Jesus. Eu preciso ouvir o que Ele tem a me dizer. Eu preciso entregar o meu coração. Eu preciso do que Ele tem para me fazer. Eu preciso do descanso que só Ele pode dar. E assim, quando nós partimos para essa direção, calando as outras vozes, nós somos capazes de novo de ouvir o que Deus tem para nos dizer. E quando nós ouvimos o que Ele tem para nos dizer, tudo passa a fazer sentido. Tudo muda. Até mesmo o sofrimento no qual nós estamos. Que Deus nos ajude nessa noite. Que Deus nos ajude nessa noite, queridos, a entender que Ele tem um descanso para a nossa alma. Que Ele deseja que nós vivamos uma vida, não essa vida turbulenta, amargurada, maluca, doida, mas uma vida que, apesar de estarmos sujeitos a todos os sofrimentos dessa terra, nós atravessamos esses sofrimentos com o nosso coração em paz e descansado, porque Ele deu paz e descanso ao nosso coração e continua dando. Porque quando eu me submeto à sua vontade, quando eu atendo à sua voz, Ele me ensina o caminho que eu devo andar, Ele me ensina as palavras que eu preciso falar. Ele me ensina até quando eu preciso calar a minha boca. Ele me ensina quando descansar. Ele me ensina quando lutar. Ele me ensina quando crer e esperar. E tudo isso torna a nossa vida vivível. Torna a nossa vida uma experiência gloriosa, poderosa, rica, cheia. E não apenas uma existência vazia de uma procura de preenchimento. Nós já nos tornamos preenchidos e cheios com o descanso e com a paz que encontramos nele. A pergunta que fica nesta noite é: você deseja descansar com Jesus? Ou você gosta da vida de tormento? Porque eu não posso tomar o jugo de Jesus no seu lugar. Porque, como você viu, o jugo é algo que atrela você a outra pessoa. Como que eu posso atrelar você a Jesus? Não tem como. Só você pode fazer isso. Só você. Eu creio, queridos, que há um chamado de Deus para o seu coração hoje. Deus quer te dar descanso. E muitas pessoas, elas ficam assim: mas se existe um Deus de amor, por que tem tanta gente que sofre? Então eu quero dizer para você exatamente o seguinte: existe tanta gente que sofre porque elas não conhecem o descanso que Deus dá. Porque quando nós conhecemos o descanso que Deus dá, mesmo em meio ao sofrimento, nós encontramos paz e encontramos a mensagem de amor que Deus nos dá.
Eu quero convidar você a ficar de pé. Para termos um momento de oração. Nesse momento de oração, há uma coisa, antes de todas as outras, que é importante perguntar aqui hoje. Você alguma vez voltou o seu coração para Jesus? Você alguma vez entregou o seu coração a Jesus? Reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, reconhecendo que Ele morreu na cruz para pagar pelos meus, pelos seus pecados. Porque se você não fez isso, é a primeira coisa que você precisa fazer nesse ir a Jesus. Só pode ir a Jesus quem reconhece quem Ele é, quem o vê de fato como Ele é, o Salvador, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E ao olhar para Ele e crer nisso e confessar isso, é o primeiro encontro que nós temos com Ele, porque nós o recebemos. E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E eu quero dar a oportunidade hoje para você que ainda não fez essa oração, de você fazer. Onde você está, eu gostaria que todos fechassem os seus olhos agora. Não porque o fechar os olhos traz alguma espiritualidade para esse momento. É só mesmo para evitar a dispersão da sua mente, do seu coração nesse momento.